Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula desta terceira semana do mês de setembro, onde na disciplina de Matemática 1 nós iremos cumprir a agenda que segue. Na nossa primeira aula de hoje, terça-feira, dia 15, nós iremos fazer a correção da atividade da página 116. Espero que todos vocês estejam bem. Também convido a todos a pegar o módulo para a gente poder iniciar a correção, certo? Só que antes da correção, a gente vai revisar o que a gente estudou na aula passada, né? Começamos a estudar as equações, onde na primeira aula a gente viu os conceitos, não é? Vimos que uma equação, ela é uma igualdade, não foi? E vimos um exemplo. Vejam, eu tenho 2 mais x é igual a 10. Vejam, tem um sinal de igual, não é? Eu tenho que, se eu somar 2 mais x, eu vou obter o número 10, certo? Vejam o seguinte também, que a letra da equação ela é chamada de incógnita. No caso desse exemplo, nós temos uma equação com a incógnita x. Esse tipo de equação ela é chamada de equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, ela tem só uma letra de um tipo, no caso é só o x, certo? Também, o que isso quer dizer, né? Que 2 somado com algum número é igual a 10, né? Esse primeiro lado é chamado de primeiro membro, que fica antes da igualdade. Esse lado que fica depois do sinal de igual é o segundo membro. O primeiro membro, para ser uma igualdade, para que ela seja verdadeira, é necessário que o primeiro membro seja igual ao segundo membro. Ou seja, eu vou procurar um número para substituir o x, de modo que se eu somar esse número com 2, vai dar igual a 10, certo? Então vamos aqui. 2 mais x é igual a 10. Qual é o número que somado com 10 que dá... somado com 2 que dá 10? É o 8. Vejam, se eu substituir o x por 8, eu tenho que o primeiro lado vai ser igual ao segundo, vai dar 10. 2 mais 8, 10. Então, x é igual a 8, certo? E em seguida, nós tivemos a atividade, que começa na página 116. Pessoal, nessa página, a primeira questão diz o seguinte: observe a balança de 2 pratos, cujo equilíbrio pode ser representado pela equação a seguir. Vejam, os pratos da balança estão equilibrados. Isso significa que o peso do primeiro prato é igual ao peso do segundo. No primeiro prato temos 2 caixinhas, com cada uma com a letra A, mais um peso de 2 kg, que está equilibrado com o segundo prato, que tem um peso, 2 pesos de 2 kg e 2 de 5 kg. Com ele formou-se a equação, ó, 2A mais 2 é igual a 14, ou seja, somando os pesos do primeiro prato vai dar igual a 14, que é a soma dos pesos do segundo prato, por isso que ela está em equilíbrio. Podemos resolver essa equação usando as operações inversas da adição e da multiplicação. Observem. Então vejam aí, ele multiplicou o A por 2, né, que obteve 14, ou melhor, que obteve 2A, e o segundo membro foi 14 porque ele somou os pesos. E aí ele dividiu 14 do segundo membro por 2, que é a operação inversa da multiplicação, obtendo assim o número 7, não é? Então, observe, nesse esquema, verificamos que ao efetuar 14 menos 2, obtemos o valor do quadradinho, que é 12. E efetuando a divisão de 12 por 2, obtemos o valor de A, que é 6. Portanto, a massa da caixa A é 6 kg. Agora, de maneira parecida, escreva uma equação e determine a massa de cada caixa nas balanças em equilíbrio a seguir. Galera, na primeira balança nós podemos montar a seguinte equação: 3b mais 2 é igual a 17. Vejam, no primeiro prato tem 3 caixinhas com b, mais um peso de 2 é igual a 17, que é a soma dos pesos do segundo prato, que está em equilíbrio.
Então, 3b é igual a 17 menos 2. 3b é igual a 15. 17 menos 2 é 15. Agora a gente vai dividir o 15 por 3. b é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Sendo assim, b é igual a 5 kg. Na segunda balança, nós temos a seguinte equação. 2c mais 6 é igual a 22. Temos duas caixinhas com c mais 6 quilos é igual a 22, que é o peso do segundo prato. Vamos fazer o seguinte. 2c é igual a 22 menos 6. 2c é igual a 22 menos 6 é 16. c é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. Assim, cada caixinha C pesa 8 kg. Assim, nós resolvemos a primeira questão da nossa atividade, que está na página 116. Ainda nessa página, nós temos a questão 2. Lembrando que na nossa aula de amanhã, a gente vai trabalhar somente com a resolução das equações do primeiro grau, certo? A gente vai dar continuidade ao assunto do módulo e nas páginas seguintes nós iremos resolver a atividade, tá bem? No módulo 3. Pessoal, antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: alguns alunos não estão postando os anexos da atividade, né? Posta a atividade como resolvida, porém não posta os anexos. Esses anexos, que são as fotos das resoluções de vocês, é de extrema importância para a gente verificar o que foi que o aluno acertou, certo? Se o aluno não posta anexo, a gente entende que esse aluno não realizou a atividade. Então, isso implica na soma das atividades realizadas por aquele aluno, certo? E também chama a atenção de vocês para a participação das nossas aulas, que acontecem toda quinta-feira a partir das 13h30 no Google Meet, que são os nossos plantões de tira dúvidas, onde lá a gente fala sobre o conteúdo trabalhado, fala sobre as atividades e socializa e soluciona as principais dúvidas, as queixas que os alunos apresentam a respeito do conteúdo. Lembrando que a videoaula ela não é para ser assistida só uma vez. Muitas vezes a gente não entende um conteúdo somente na primeira vez que a gente assiste. Às vezes é necessário ver uma outra videoaula ou repetir a própria videoaula quantas vezes forem necessárias. Da mesma forma, é na resolução das questões. Não é obrigatório você entender e ver como é que se resolve a questão logo na primeira lida. Às vezes é preciso ler 1, 2, 3 vezes para poder compreender a situação e solucionar o problema. Então, pessoal, a questão 2 pede para que você ajude Iago a resolver o problema. Vamos ver o problema do Iago, né? Ele questionou: como podemos equilibrar a balança usando todos os pesos que estão sobre a mesa? Vejam que na mesa tem um peso de 250 gramas, tem um de 150 gramas, dois, né, de 150 gramas, e tem mais um de 50 gramas. E em um prato da balança já tem um produto que pesa 500 gramas. Então, a forma para equilibrar esses pratos é o seguinte: ele vai colocar o peso de 50 gramas no prato da balança que já tem um pacote de 500 gramas e os demais pesos que sobrarem, ele vai colocar no outro prato, que vai dar exatamente a 550 gramas. Vai ficar 550 gramas no prato, né, que é o peso que já está lá do produto, mais um pezinho de 50 gramas e o que sobrou vai para o segundo prato, totalizando o mesmo peso, onde ambos irão ficar equilibrados, certo? Essa é a solução do problema do Iago, né? A solução do problema que o Iago apresentou aí da balança, certo? Pessoal, essa foi a nossa atividade, foi bem curta. Eu levei em consideração que vocês iriam concluir a atividade da semana passada,
né? Mas lembrando que amanhã terão mais atividades das páginas seguintes, né? Que se inicia na página 119 e vai até a página 123, né? Onde a gente vai finalizar o conteúdo de equações. E dando continuidade, nós iremos ver o conteúdo de sequências, certo? Eu agradeço demais a audiência, a participação de todos. Aqui fica o meu muito obrigado, tenham todos uma excelente tarde e até amanhã.